Oi, turma. Queria aparecer aqui para vocês nessa primeira página do material de revisão, agora com a retomada das nossas atividades curriculares. Depois de tanto tempo, achei que era importante tentar retomar um pouco da proximidade, pelo menos aparecer aqui para vocês com uma mensagem de boas-vindas. Nós vamos, então, a partir de agora, no nosso curso Organização, Saúde e Segurança, desenvolver as atividades nesse espaço, nesse ambiente virtual de aprendizagem. E esse é o primeiro material que serve, então, para fazer uma revisão, uma recapitulação do que a gente viu nos primeiros encontros da nossa disciplina. Queria reforçar as boas-vindas que já estão colocadas nessa mensagem de apresentação do componente no ambiente virtual, e espero que vocês estejam bem, que tenham podido se cuidar durante esse período e que sigam se cuidando e cuidando das pessoas próximas a vocês com responsabilidade e zelando pelo bem comum. Nós ainda estamos numa situação dramática quanto à evolução da pandemia, e por essa decisão institucional do IFSP, nós então vamos organizar o nosso processo de ensino-aprendizagem agora por intermédio do ensino remoto, digamos, de emergência, para retomar então as atividades regulares. Queria, sobretudo, reforçar a importância nesse momento de adaptação. Certamente será um momento de adaptação, um processo bastante diferente. Nós não era assim que nós construíamos os processos de ensino-aprendizagem, no IFSP, na nossa disciplina, no nosso curso. Portanto, queria pedir e recomendar, sobretudo, que vocês perseverem nesses primeiros momentos, que vocês mantenham um contato conosco, professores e trabalhadores do IFSP, que vocês mantenham contato entre vocês enquanto turma, que vocês retomem essa coesão enquanto turma, enquanto coletivo, ainda que de maneira virtual, ainda que de maneira remota, porque isso vai ser muito importante. Isso vai ajudar bastante a gente a se adaptar e superar os desafios que esse formato vai nos apresentar a partir de agora, com a retomada das atividades. As informações sobre a disciplina, o link do meu horário de atendimento, o horário de atendimento, os objetivos que a gente vai traçar a partir de agora, a evolução dos conteúdos estão nessa página de apresentação. Não vou retomar aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque esse é um material então de revisão. Eu só queria aproveitar para aparecer aqui mesmo, para fazer essa saudação e para desejar que a gente consiga atravessar esse momento e renovar o nosso ânimo em aprender, em conhecer, em explicar a realidade e em estudar. Portanto, contem comigo, contem com todos nós, professores e professoras, e vamos então retomar as atividades, e agora aqui no nosso componente com essa pequena revisão dos conteúdos já trabalhados. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas de novo. Muito bem, prezado estudante, prezado estudante. Nós precisávamos, então, partir de um ponto, de uma premissa, de um conjunto de pressupostos, antes de estudar diretamente os parâmetros técnicos de saúde e segurança. Na medida em que nós vimos nosso debate, nosso tema de discussão nesse semestre, principalmente o eixo principal, envolve os parâmetros de proteção de saúde e segurança do trabalho, como então um mecanismo, como uma técnica capaz de assegurar, nos contextos produtivos, a integridade biopsicofisiológica e, em última instância, a própria dignidade da pessoa, do sujeito trabalhador. Mas para isso nós precisávamos então entender como chegamos a esse patamar de proteção, como isso foi construído, enfim, nós precisávamos partir de alguns pressupostos para nos localizarmos no mundo do trabalho, na caracterização do mundo do trabalho, entendendo então o que significa, quais os sentidos do trabalho hoje, para daí, enfim, finalmente poder entender e discutir saúde e segurança do trabalho. Então, nós iniciamos nossos primeiro e segundo encontros no semestre envolveram essas discussões, trabalho e mundo do trabalho. Então, nós, nesses encontros, em sala de aula, nós tínhamos discutido formas de trabalho, processos de trabalho em diferentes momentos da história da humanidade, nessa perspectiva de entender
cientificamente como se organiza o modo de produção contemporâneo, ou seja, como, como entender em linhas gerais o funcionamento e a organização da economia capitalista que organiza a forma social que a gente vive hoje, para daí então localizar o tema da saúde e segurança no trabalho. Bom, aí então, em se tratando de trabalho, vocês devem lembrar que a gente fez inclusive uma discussão cuja abertura foi um poema em que nós refletimos coletivamente sobre os sentidos do trabalho. Então, se nós entendemos o trabalho como uma atividade social, necessariamente social, de mediação com a natureza, ou seja, uma atividade por intermédio da qual os indivíduos em sociedade exploram, extraem, transformam a natureza e transformam suas relações para atender às suas necessidades humanas e assim reproduzir material e socialmente a sua vida, nós podemos entender então que o trabalho em si é onipresente na história humana e na medida em que o ato de trabalhar, o trabalho em si, necessariamente envolve uma anterior elaboração intelectual por parte dos seres humanos, nós podemos dizer então que o trabalho é essencialmente ou é um atributo necessariamente humano. Então, desde as sociedades primitivas, os seres humanos desenvolveram diferentes formas de trabalho que acontecem nos diferentes momentos da história organizado em diferentes modos de produção. E essa noção aqui para a gente é muito importante e na próxima página nós vamos tentar defini-la. Modo de produção, portanto, é o conceito que a gente utiliza para explicar como em diferentes momentos e períodos da história e em diferentes lugares e contextos, a humanidade desenvolveu formas sociais específicas, estruturas sociais, formas de organização social, desde a economia, a produção de bens, até a cultura, etc., peculiares àquele período histórico. Estão estruturadas essas formas sociais em diferentes dinâmicas de produção econômica, com consequentes relações sociais específicas, uma cultura, uma arte, enfim, um conjunto de mitos ou religiões, etc., como vimos dizendo. Ou seja, um modo de produção, então conceitualmente falando, é a conjunção das forças produtivas do período. Portanto, por forças produtivas, nós queremos dizer o que envolve os meios de produção, ou seja, a tecnologia existente em uma determinada época, um amadurecimento das ferramentas e das técnicas de produção de uma determinada época, e a força de trabalho humana. Ou seja, o esforço físico e intelectual, enfim, dos seres humanos, dos indivíduos, força de trabalho, portanto. E articulada com, portanto, as relações de produção, ou seja, uma determinada forma de se trabalhar. Então, se modo de produção significa a junção entre forças produtivas e relações de produção, nós encontramos ao longo da história humana diferentes modos de produção. Nós debatemos isso em sala, modo de produção escravista, modo de produção feudal e, finalmente, o modo de produção capitalista. E encontramos menções ou registros também na literatura, o modo de produção das sociedades primitivas, modo de produção asiático também. Esse, então, é o sentido, o significado de modo de produção. A importância, então, de a gente entender a noção de modo de produção é que, a partir dessa ferramenta conceitual, desse conceito, dessa noção, nós conseguimos explicar e entender o funcionamento da economia e das sociedades contemporâneas. Então, na contemporaneidade, e em outras palavras, esse período histórico que começa, por assim dizer, ou que tem como marcos iniciais as revoluções francesa
e industrial, depois de vários séculos, de um longo período de desenvolvimento que atravessa vários séculos da Idade Média, o modo de produção capitalista se consolida. Então, a partir desse referencial, sobretudo com a Revolução Industrial. E esse modo de produção, que organiza as nossas sociedades, é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, ou seja, os meios de produção são propriedade de certos indivíduos e que conformam uma respectiva classe social, e pelo trabalho assalariado, ou seja, uma forma específica dos seres humanos, das sociedades, organizarem a realização das atividades necessárias à reprodução material das suas vidas. Avançando para o entendimento do modo de produção capitalista, nós verificamos que a produção material da vida, o cotidiano da manutenção da sociedade capitalista, se dá pela produção e circulação de mercadorias. É, portanto, uma economia e uma sociedade caracterizada pela circulação e produção de mercadorias, uma sociedade, portanto, mercantil. E nesse contexto, a forma de trabalho predominante, como víramos na página anterior, é o trabalho assalariado. Isso significa, e essa noção aqui é bastante importante, que desde um ponto de vista científico, nós entendemos a força de trabalho como, no contexto do modo de produção capitalista, como uma mercadoria. Ou ela se torna, a força de trabalho no modo de produção capitalista, uma mercadoria que é disposta, que é transacionada, que é negociada, digamos, no mercado, entre classe trabalhadora, que portanto vende a sua força de trabalho, e classe proprietária dos meios de produção, que compra força de trabalho. E isso se dá por intermédio de uma relação contratual entre sujeitos livres, entre, essa também é uma noção importante, sujeitos de direito. Essa forma social é a especificidade do modo de produção capitalista, sendo diverso de todos os modos de produção anteriores e formas sociais anteriores, porque a força de trabalho de um conjunto de pessoas, de praticamente a totalidade da sociedade, ou seja, a classe trabalhadora, que é aquela que dispõe apenas dessa propriedade, ou seja, a classe trabalhadora é proprietária da sua respectiva força de trabalho, que, por necessidade, para própria manutenção e sobrevivência, precisa vender no mercado essa força de trabalho, que se torna mercadoria disponível no mercado, portanto. Só que essa mercadoria é diferente de todas as demais. Só essa mercadoria é capaz de se repor. E só essa mercadoria tem condições de criar um valor a mais quando empregada, quando utilizada pelos proprietários dos meios de produção no processo produtivo. É o que chamamos de teoria da mais-valia. Então é por isso que, ainda que os processos de trabalho se transformem significativamente ao longo das últimas décadas, e aí a gente pode falar inclusive em indústria 4.0, automação, mais recentemente uberização do trabalho, terceirização de mão de obra, etc. Na sociedade capitalista, necessariamente o trabalho é força de trabalho, ou seja, trabalho abstrato, uma mercadoria que é utilizada para fazer girar a produção econômica. E essa força de trabalho é passível de exploração porque ainda tem os meios de produção e, portanto, um elemento necessário para a criação de um mais-valor, de um valor plus, de um valor a mais, o que faz com que a dinâmica socioeconômica possa acontecer e os valores produzidos com a circulação e produção de mercadorias possam se confirmar. Em outros termos, então, nós temos aqui uma chave de análise e entendimento da sociedade bastante importante, que é a noção de centralidade do trabalho.
E é nesse modo de produção, portanto, com essas características que víamos retomando até então, que o tema da saúde e segurança do trabalho atravessa o cotidiano dos processos produtivos, sobretudo porque nos interessa no setor industrial, e por isso, então, da necessidade de nós fazermos essa retomada. Nós vamos recuperar essa discussão, então, sobre a consolidação histórica da ideia de saúde e segurança do trabalho no próximo vídeo, no vídeo de revisão 2. Até lá!